Em 2021, nos Estados Unidos, um ladrão desistiu de roubar um carro porque não sabia dirigir um carro manual. Os manuais ainda são maioria, segundo o site Statista. Essa era a realidade do Brasil até 2019, quando a venda de automáticos superou a venda do câmbio manual. E ao contrário do que poderia acontecer nos Estados Unidos, por aqui o ladrão tinha dificuldade justamente com o automático. Indo na contramão do que os entusiastas gostam, o mercado cada vez mais se volta para o câmbio automático, que além de outras vantagens, traz mais conforto para uma situação cada vez mais recorrente, os engarrafamentos. Por isso, cada vez mais brasileiros se interessam pelo opcional. Com essa crescente, estaríamos mesmo vendo a morte do carro manual? E qual o cenário aqui no Brasil? É isso que eu te conto nesse vídeo. Existem diferentes tipos de câmbios automáticos, e algumas das invenções nunca foram comercializadas de fato, porque na prática não funcionavam muito bem. Até que dois brasileiros criaram um sistema que foi chamado de hidramático, por conta do acionamento hidráulico da caixa de câmbio. A invenção era comercialmente viável, tornando-se o primeiro câmbio automático produzido em massa. De acordo com a Associação Nacional dos Inventores, a ANI, e segundo o jornalista Fernando Moraes, as pessoas que estavam por trás dessa invenção eram José Braz Araripe e Fernando Lemos. A invenção foi sendo aprimorada durante os anos, mas ainda assim foi um grande feito para a época. Quando se mudaram para os Estados Unidos, por exemplo, o patentearam, e chuvas de propaganda surgiram para evidenciar a ausência do pedal da embreagem. Como já era de se esperar, o opcional não saiu por um preço muito agradável na época, custando cerca de 10% do valor do veículo. O primeiro carro acreditado a receber o câmbio automático foi o Oldsmobile 60 Series de 1940, marca pertencente à General Motors. Uma grande inovação que você pode trazer pra gente aqui do canal é já deixar o like e a inscrição no começo do vídeo. Olha aí embaixo se tá tudo certo. No Brasil, assim como em alguns outros países, o início da implementação do câmbio automático foi marcado por falta de acessibilidade. Afinal, poucos carros tinham sido agraciados com o opcional, e para a tristeza do público consumidor, esses carros eram os mais caros. Mas aos poucos, o câmbio automático foi sendo implementado, não só nos carros luxuosos, mas também nas opções de entrada. Foi a chamada popularização da automatização. O objetivo da caixa de transmissão automática era voltado principalmente para o conforto na dirigibilidade, sendo o maior foco em veículos de família. Mas o uso no mercado mundial tem se intensificado e popularizado mesmo em veículos de porte médio e até nos esportivos. As experiências são diferentes quando se trata da comparação entre automático e manual. Com o câmbio manual, a conexão do carro é maior, mas os câmbios automáticos dos carros esportivos modernos são tão rápidos e eficientes que proporcionam uma experiência boa para o motorista, mesmo sendo automáticos. Mesmo assim, o manual sempre terá espaço no mundo dos entusiastas que gostam de sentir o carro, mesmo que a tendência do mercado não seja essa. O que antes era inacessível para muita gente, ganha novos sentidos e se transforma em algo muito mais comum. Mas nem sempre foi assim, e aqui no Brasil as coisas demoraram para acontecer. Desde o ano de 1976, a importação de carros estava totalmente proibida nos solos brasileiros. Porém, em 1990 foi anunciada a liberação da importação de veículos novos para o Brasil, o que fez com que várias montadoras entrassem no país durante aquela década. Além disso, a liberação permitiu que muitas importadoras independentes trouxessem para o mercado local os modelos específicos desejados por seus clientes. A mudança gerou um impacto grande, já que diversos modelos brasileiros começaram a ganhar fama de ultrapassados. O fato é que a tecnologia que veio por meio dos veículos importados fez pressão nas fábricas locais para aumentar o nível dos carros comercializados aqui e para tentar frear essa concorrência do exterior. Elas começaram a investir em projetos novos, com o objetivo de resgatar os seus clientes. A liberação proporcionou um festival de cores, modelos e potências. Um novo padrão de automóvel chegou ao país, mostrando o que era o conteúdo de verdade. O impacto foi tão estrondoso que 5 anos depois, no ano de 1995, as importações de automóveis haviam batido um recorde, atingindo o pico de 2 bilhões de dólares no início do segundo semestre. Era o início de uma grande transformação no setor automotivo brasileiro, mas que não viria sem alguns problemas no caminho. No começo, os carros que receberam o câmbio automático eram justamente aqueles mais luxuosos e sofisticados. Pagar caro por um carro automático não era para qualquer um, o que fazia com que as vendas fossem bem mais seletivas. Além disso, o brasileiro tinha preconceito quanto ao carro automático, pois era uma coisa que dava muito problema. O manual era muito mais divertido e sem problemas. E até hoje, escutamos que é preciso sentir o carro, e que isso só é possível com o carro manual. Alguns raros modelos ostentavam o câmbio automático por aqui, como o Chevette, o Del Rey e alguns poucos outros. Naturalmente, o preço dos automóveis que apresentavam o câmbio automático era bem mais elevado, fazendo com que boa parte da população brasileira não pudesse arcar com o valor. Mas o tempo ajudou muito para que o câmbio automático se estabilizasse com sucesso, fazendo com que o pensamento, tido por muitos brasileiros, fosse embora.
Finalmente, só agora, entre 2019 e 2020, aconteceu a virada, e a participação do câmbio automático no mercado brasileiro se tornou maioria. O crescimento do automático é tanto que algumas categorias, como hatches médios, sedãs e SUVs, apresentam hoje pouquíssimas opções de carros com câmbio manual. E ainda segundo uma matéria do Quatro Rodas, no primeiro semestre de 2022, 63,5% dos carros negociados possuíam câmbio automático. Existem vários fatores para essa crescente. Um deles é o conforto proporcionado em meio a congestionamentos cada vez maiores nas cidades, mas com cada vez mais informações sobre manutenção e melhora nos câmbios automáticos, certamente o pensamento do brasileiro mudou. Para muitas pessoas, dirigir é um fardo, então qualquer coisa que facilite essa tarefa vai ser vista com bons olhos. Para o entusiasta, talvez não. É o manual que faz com que ele tenha sua desejada conexão maior com a máquina. De acordo com uma pesquisa elaborada pela Deloitte, no Brasil, das gerações Y e Z, que são usuários de transporte por aplicativo, são 56%. Se questionam se possuirão ou não um veículo no futuro. A pesquisa não mostra, mas mesmo os que pensam em ter um carro, provavelmente estarão priorizando um carro automático. Mas será que ainda existe espaço para o câmbio manual? Para comprovar a tese de que o câmbio manual está entrando em extinção, as próprias montadoras já declararam apoio a essa abolição. A Mercedes anunciou isso, visando um lucro maior em modelos de segmento superior. E não é por acaso que alguns modelos nem apresentam mais a opção de câmbio manual. A Ferrari, por exemplo, já abandonou em 2016. Ao falar sobre as futuras mudanças que estão previstas para a empresa, a Mercedes fez questão de falar que os planos vão ser outros. Afinal, o foco dos próximos anos serão modelos de maior lucro e, consequentemente, o fim do opcional manual. Outras marcas de alto desempenho estão optando por não oferecer mais o manual ou com planos de acabar com ele. Isso não é nenhuma surpresa, até porque, como as caixas totalmente mecânicas estão em desuso em boa parte do mundo, já era de se esperar que em algum momento as montadoras iriam mover os pauzinhos para matar de vez o câmbio menos moderno. Além disso, no Brasil já não existe câmbio manual em determinados segmentos. Na categoria de sedãs médios, praticamente não existem mais versões manuais. Já entre os SUVs, 95% das vendas foram de modelos automáticos. E para agradar ainda mais os apoiadores do opcional automático, o senador Eduardo Gomes apresentou um projeto de lei que visa possibilitar que a CNH seja tirada somente para o carro automático, ou seja, todo o processo da autoescola vai poder ser feito em um automóvel automático. E após a aprovação da CNH, o motorista poderá dirigir apenas em carros de câmbio automático, sem nem encostar um dedo para mover as marchas. É claro que a pessoa que optar por tirar essa CNH não poderá ser flagrada dirigindo um carro manual, já que isso iria corresponder a uma inflação gravíssima. É de se esperar também que essa possibilidade reduza a burocracia, o número total de aulas nessa modalidade e logo o preço da habilitação. Mas se tratando de Brasil, não podemos presumir isso, não é mesmo? A inovação gerada pela descoberta de 2 brasileiros há 80 anos atrás fez com que uma nova possibilidade surgisse, muito mais atrativa, confortável e prática. Essa possibilidade conquistou a satisfação de muitos consumidores no mundo todo, fazendo com que a procura aumentasse muito. Mas nem todos pensam assim. Algumas montadoras estão justamente focando nos carros manuais, sendo que alguns modelos esportivos como Camaro, Mustang, alguns Porsches e até mesmo Supra possuem a opção manual. Nessa categoria de super esportivos, o cada vez mais raro manual pode ter um valor maior para a revenda, já que os automáticos estão tomando conta do mercado. No futuro, veremos cada vez mais carros equipados com câmbio automático por conta da praticidade, porque muitas pessoas usam carros simplesmente como meio de transporte, mas também com a popularização dos elétricos. Certamente, haverá lugar para o manual, mas ficará restrito para alguns mercados onde ele é a principal escolha, como para os entusiastas. Mas e você? E aí, o que acha de eventualmente não termos mais a opção de comprar um carro manual? Comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal tá falando sobre isso. Por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!